Renato Meirelles em participação extra aqui no Band News Station, véspera de eleição. Renato, claro que a gente vai falar sobre as pesquisas, a chegada agora da expectativa, mas eu queria falar sobre um assunto, Renato, que você levantou aqui antes na programação da Band News, que é a ida do eleitor até a zona eleitoral. A possibilidade de alguma dificuldade por causa de transporte público, por causa de chuva, né? A gente tem visto ano após ano, crescer a abstenção no Brasil. Isso pode favorecer um candidato, prejudicar outro, prejudica ou ajuda todo mundo de forma igual? Tem alguma lógica nesse sentido? Bom dia, Renato. E estamos sem o áudio do Renato. Agora sim, Renato. Vamos lá, Renato. Começa de novo, rapaz. Bom dia, prazer estar aqui nessa edição extraordinária. Véspera de eleição e véspera do que talvez seja o único momento em que o eleitor efetivamente tem o poder da situação, né? Você tem um momento aí a cada 4 anos que o eleitor se empodera, é o momento da ida às urnas. E exatamente, Barão, é esse desafio de ida às urnas que podem definir a existência ou não de um segundo turno nas eleições agora do dia 2 de outubro. Eu explico. Pense o seguinte: quem tem mais condições de ir votar? Quem vai de carro ou quem vai de ônibus? Quem muda toda hora de local de moradia em busca de um local mais barato, mas nem sempre renova o seu local de votação, ou aquela pessoa que tem mais estabilidade para morar muito tempo no mesmo lugar? Quem mora num bairro sem saneamento básico e com rua esburacada, ou quem consegue ir da sua casa ao trabalho até de bicicleta? Eu estou fazendo essas provocações porque num país desigual como o nosso, com políticas públicas que chegam de forma desigual para a população, é muito natural se pensar que essas desigualdades aumentam o que nós chamamos, Barão e Gabi, do custo do voto. Ou seja, qual é o tamanho da dor de cabeça que cada um tem que ter para ir votar. E nesse sentido, a população de baixa renda sofre mais do que a população de alta renda, né? Não é uma dor de cabeça aí democrática que atinge pobres e ricos, quem mora em rua asfaltada ou quem mora em rua esburacrada, quem tem carro, quem tem moto, quem tem bicicleta ou quem só tem sola de sapato. Numa eleição, Barão, em que uma parcela da população, que são as mais pobres, tem uma grande preferência por um candidato, e uma outra parcela da população, os mais ricos, tem uma preferência pelo outro candidato, esses detalhes começam a ganhar importância. E em que medida, Renato, a gente tem visto nas últimas eleições atuações de políticos que estão no poder para que esses caminhos, né, sejam mais ou menos facilitados de acordo com a conveniência política que eles têm no momento, né? Agora a gente estava noticiando, por exemplo, a disputa em Porto Alegre para que haja passe livre no domingo, dia da eleição, o que é uma tradição já sempre, todo dia de votação, Porto Alegre tem passe livre. Dessa vez não teria, agora por pressão, depois de muita pressão aí vai ter passe livre. Como é que a gente tem visto isso nos últimos pleitos, né? Olha, voltando um pouco na história, existia um termo que muitos só estudaram aí nas aulas de cursinho, que era o termo do curral eleitoral. O que era o curral eleitoral? Em algumas regiões mais distantes, em cidades pequenas ou em zonas de votação mais periférica, você tinha um cacique político, em alguns lugares chamados de coronel, que colocava todo mundo dentro de um ônibus e deixava na porta do local de votação. Era quase que um voto fechado, alguns chamavam até de voto de cabresto. Isso tem uma importância muito menor nas zonas urbanas, na zona rural ainda tem um peso um pouco maior, mas trazendo para a nossa realidade aqui, Gabi, para esse debate de Porto Alegre, o que nós estamos falando é papel do Estado brasileiro, representado
pelos agentes públicos, em especial os agentes do executivo, facilitar ou piorar a dificuldade que o eleitor tem de ir votar? É muito difícil você defender que, olha, eu vou ter menos gente, menos ônibus à disposição da população, ou eu vou tendo condições de ter um transporte gratuito. Então, nesse caso de Porto Alegre, por exemplo, tinha um histórico das outras eleições, então não tem por que não manter esse histórico. Ou no caso do Rio de Janeiro, em que o prefeito liberou as catracas, do porquê que isso não vai acontecer. O que está por trás disso, novamente, é que mais gente com acesso a votar favorece ou dá condições iguais com que esse eleitor consiga exercer a sua liberdade de voto da mesma forma que os eleitores mais ricos exercem a sua liberdade de voto. Bom, como quem utiliza mais política pública são os mais pobres, é muito necessário que se crie todos os mecanismos possíveis para garantir o exercício pleno da cidadania, que é o exercício do voto. Teve um ouvinte que escreveu aqui dizendo: eu tenho todas as condições do mundo e não vou votar porque simplesmente acho muito mais cômodo pagar R$3 de multa do que me deslocar até a votação. Aí vai da consciência de cada um também, né? Aqueles que podem ir, tem gente que não pode mesmo, né? Que não tem condições, mas enfim, aquele que pode ir e prefere simplesmente não votar. Renato, é claro que todo mundo está de olho nas pesquisas agora, nessa reta final. Normalmente tem aquela divulgação, né, um dia antes da eleição. É claro que antes da votação, antes do voto na urna, né, você contestar pesquisa, é muito comum a gente ouvir daquele político que não está em primeiro. A gente já cansou de ver isso em eleições passadas, né? A credibilidade das pesquisas, aquela história de no dia anterior ter um resultado e depois aparecer diferente, ou bater exatamente com aquilo que se espera pelos institutos. O que dá para imaginar na eleição deste ano? Não estou falando só de presidente, claro, todo mundo está pensando em presidente. Eu estou falando para os governos estaduais. Na última eleição, por exemplo, teve uma surpresa muito grande no Rio de Janeiro, quando o Witzel apareceu ali como o primeiro na votação e tal. Foi uma surpresa geral, os institutos não pegaram esse movimento à época no Rio. O que dá para imaginar que vai acontecer nesse ano? Teve alguma mudança nas metodologias que consegue aferir com mais precisão o resultado de fato na urna, ou é aquela história treino é treino, jogo é jogo, caixinha de surpresa e vamos nessa, Renato? Super importante a sua pergunta, Barão. E foi buscando essas informações que, inclusive, nós pegamos um histórico do resultado das eleições aí do Fernando Henrique para cá, tá? E o que a gente viu? Que com exceção da última eleição de 2018, os institutos de pesquisa sempre acertaram próximo à margem de erro, né? Com 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, considerando o voto válido. 2018 foi uma situação atípica, onde o atual presidente teve 10 pontos a mais do que o apontado pelas pesquisas anteriores. O Haddad, que estava em segundo turno, teve mais 7 pontos percentuais, ou seja, ambos cresceram na reta final da campanha, mas era uma eleição com características muito próprias, né? Era uma eleição em que você tinha uma eleição de contestação ao establishment muito grande, né? Não é que o presidente da República, que era Michel Temer, não tinha um candidato competitivo seu e nem era candidato à reeleição. Vamos lembrar que o Henrique Meirelles aí não se mostrou competitivo ao longo do pleito. E você não tinha o que temos agora, que é um presidente da República em exercício concorrendo com um ex-presidente da República e com um grau de consolidação de voto que já atinge 9 de cada 10 eleitores. Nesse cenário é muito difícil os institutos de pesquisa, Barão e Gabi, estarem errados nisso. O que tem de diferente? O que tem de diferente é um número muito maior de pesquisas quando comparado à última eleição. E o que é o positivo disso?
várias organizações, inclusive o Instituto Locomotiva, lançou um algoritmo que funciona como um agregador de pesquisas. Ou seja, nós pegamos o histórico de precisão dos institutos. O que é o histórico de precisão? O quanto que a última pesquisa dele realizada se aproxima com o resultado final das urnas. Fez a mesma coisa para os métodos de pesquisa e para o tamanho das amostras. E com isso a gente consegue ter aí uma média ponderada do atual momento que nós estamos.